Pessoas que estavam orando e o milagre aconteceu. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui para vocês. Uma vez eu estava pregando nos Estados Unidos. Eu não era conhecido. Na época eu não tinha programa de televisão. Se fosse hoje, o exemplo não valeria. Mas isso aconteceu antes de eu ter o programa Evidências na TV Novo Tempo. Eu não existia ainda internet, nada. Eu era um ilustre desconhecido. E aconteceu que chegou um homem na igreja, não brasileiro, Marcos, ele chegou e sentou lá no canto e foi embora. Esse homem, ele estava fora da igreja há muitos anos, por todos esses traumas que a gente registrou aqui agora. E ele sonhou que estava no caixão, morto. Só que no sonho dele, ele sonhou que estava no caixão e ele conseguia se ver no caixão. Ele falou, estou morto, sem salvação, eu perdi minha salvação. E foi dando um pânico nele, chegou um anjo no caixão e falou assim, calma, calma. Isso é para você entender o risco que você está correndo. Procure uma igreja hoje e a primeira igreja que você vir, você vai entrar porque eu vou mandar um servo com essa mensagem para você. O anjo saiu, chegou a silhueta de alguém que ele não conseguia ver quem é e a pessoa começou a pregar. E ele escutou um trecho do sermão. Ele acordou com aquilo assustado. De noite ele pegou o carro e saiu. Era uma quinta-feira à noite em Washington. Não tem culto quinta-feira à noite na igreja adventista. Uau. Mas nesse dia eu estava pregando. Quando ele viu aberta a igreja, ele entrou. Sentou lá no fundo. A minha voz, eu tenho uma voz mais grave, ele veio a voz do sonho. Era o sermão do sonho. Na sexta-feira ele voltou. Mas ele era duro, ele já estava cético. Não vou querer conversar com esse camarada não vou. Ele ouviu o sermão e foi embora. No sábado ele ia falar comigo. Quem até estava cantando na igreja nesse dia era a Síria Nascimento, que na época era casada com o Pelé. Quando ele foi conversar comigo, eu estava com a garganta muito ruim, aí o pessoal me tirou para me poupar a voz, ele não conseguiu falar comigo, e falou, não era para conversar mesmo não. Aí quando ele conversou com a namorada dele, o cara falou assim, sabe onde é que eu fui essa semana? A igreja. Ela falou, você está brincando. Você foi à igreja? E ela queria que ele voltasse para a igreja, que ela também era ex-adventista, mas ele falou, nós vamos casar, namorar, mas eu não quero saber de igreja, eu odeio igreja. Eu falei, não, tudo bem. Aí, Lucy, o nome dela. Aí, esses nomes eu estou dando porque eu já dei o depoimento deles em público, eles podem. O Marcos até faleceu de Covid há pouco tempo. Aí, ela falou assim, vamos à igreja, Marcos. Não quero. Mas, Marcos, você sonhou com a pessoa que você não conhecia, ouviu o sermão dele, a voz do cara, não vou. Aí ela estava limpando a casa dele lá e viu um cassete. Lembra o cassete que ela fez? Eu falei, o que é isso aqui? Ele falou, isso aqui quando eu saí da igreja há 18 anos, o pastor mandou essa fita para mim e eu nunca assisti. Esse pastor já até morreu. Ela falou, vamos ouvir. Ela botou a fita. Na fita o pastor fazia um sermão do que estava acontecendo naquele tempo. 18 anos depois. O pastor falou assim, eu sei que você não vai ouvir esse áudio. Eu sei que na sua vida está passando isso. Descreveu tudo. E quando eu falo descreveu tudo, não é música de amor quando você está na fossa que qualquer uma conta a sua história. Sabe, se você está na fossa, qualquer música do Roberto Carlos foi para você. Tô falando coisa certeira. Sim, não é coincidência. Você entendeu? Aquela viagem que você quis fazer com sua esposa, que foi... Eu estava ali. Ele assustou. Tem 18 anos que foi gravado. Marco, parece que foi gravado ontem. Muita informação. Vamos sábado a uma igreja? Vamos a uma igreja sábado? Vamos. Aí eles foram para Richmond, lá no estado da Virgínia. Quando entraram na igreja, falou, vou chegar na metade só para ouvir o sermão e sair. Ela falou, tudo bem. Gente, com milhares de igrejas nos Estados Unidos, ele foi com ela onde eu estava pregando. Resultado, batizei os dois, morreram firmes na fé. Eu podia passar mais 2 horas de podcast dando outros exemplos, mas eu tenho um livro chamado O Ceticismo da Fé. Porque às vezes é preciso duvidar para crer. Eu, Rodrigo Silva, não tenho fé o bastante para ser ateu, porque exemplos como esse que aconteceram na minha vida, e eu tenho outros, esse aqui não é o único, nem o mais esplendoroso, eu falo o seguinte, não, desculpa, se não tem algo lá em cima, então me dê uma explicação racional porque isso que está acontecendo. Agora eu não aceito tirar meu tênis e me deixar descalço. Claro.